Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Grace Whitman morava em um pequeno apartamento acima de uma antiga padaria de bairro, aninhado entre uma lavanderia decadente e uma loja de conveniência com luzes neon. O prédio havia sido construído na década de 1950 e tudo nele rangia. O piso, os canos e até as paredes pareciam suspirar quando o vento de Chicago soprava forte. O cheiro de pão quentinho invadia seu apartamento todas as manhãs, lembrando Grace dos tempos mais felizes do passado, quando ela ainda tinha sonhos simples. Como comprar uma casa pequena com uma cerca branca. Ela tinha 36 anos, mas as longas noites, o estresse e os sacrifícios a faziam se sentir 10 anos mais velha. Mãe solteira de um menino de 9 anos chamado Noah, ela carregava o peso de uma vida destruída, mas não destruída. Seu marido, Daniel, um homem charmoso mas instável, partiu certa manhã sem avisar, sem se despedir, sem dar explicações. Ele simplesmente deixou um bilhete rabiscado no recibo de um posto de gasolina: "Não aguento mais. Desculpe." Naquele dia, Grace encontrou a caixa de correio cheia de contas não pagas, o carro prestes a ser retomado e a conta bancária deles esvaziada. Mais do que abandono, era o colapso. E no entanto, ela não havia desabado. Grace chorou, é claro, silenciosamente à noite no pequeno banheiro enquanto Noah dormia. Então ela se levantou, prendeu o cabelo, vestiu seu uniforme branco amassado e foi trabalhar, porque não havia mais ninguém. Ninguém para pagar os remédios de Noah quando ele adoecia. Ninguém para abastecer a geladeira ou comprar sapatos novos para seu filho, que estava crescendo rápido demais. Ela trabalhava como enfermeira noturna no Hospital Geral do Condado de Cook, uma instalação enorme, barulhenta e às vezes caótica, onde sofrimento e resiliência se cruzavam em todos os corredores. Trabalhava em turnos de 12 horas, muitas vezes sem um intervalo adequado, vivendo de café morno e sanduíches frios. Seus dias eram pontuados por alarmes cardíacos, choros de pacientes, vigílias em frente aos moribundos e sorrisos tímidos de famílias agradecidas. Ela raramente dormia mais de 2 horas seguidas, frequentemente acordada por um pesadelo, um telefonema da escola ou pelo barulho do trânsito lá embaixo. Mas ela nunca reclamava. Com Noah ela era gentil, atenciosa, quase radiante. Sempre encontrava uma palavra carinhosa, uma piada, um abraço, mesmo depois de uma noite sem dormir. Compartilhavam jantares simples mas amorosos. Noites de jogos no velho tapete da sala e leituras antes de dormir que muitas vezes terminavam com um ou outro adormecendo no meio de um capítulo. No hospital, ela era respeitada. Chamavam-na de Anjo da Meia-Noite. Ela tinha um jeito de colocar a mão no ombro de um paciente em pânico ou sussurrar uma palavra de encorajamento a um colega exausto, que fazia toda a diferença. Mas poucos sabiam o preço daquela luz. Poucos conheciam o cansaço que a esmagava todos os dias. Aquela sensação incômoda de solidão, aquela sensação de caminhar na corda bamba entre a sobrevivência e o colapso. E no entanto, apesar de tudo, Grace persistiu. Por instinto. Por amor. Porque ela acreditava em algum lugar que persistir não era uma escolha, mas uma vocação. Uma maneira de mostrar ao filho que mesmo quando o mundo te abandona, é possível se manter firme. Numa noite gelada de novembro, um vento cortante varria as ruas de Chicago. A chuva, fina e insidiosa, fazia o asfalto brilhar como vidro. Nos corredores do pronto-socorro do Hospital Geral do Condado de Cook, chamadas de rádio ecoavam. Maçãs chegavam em alta velocidade e as vozes apressadas dos médicos ecoavam sob as luzes fluorescentes bruxuleantes. Grace tinha acabado de chegar, enrolando sua jaqueta encharcada no braço, quando um alerta foi emitido. Trauma chegando. Homem aproximadamente 40 anos. Acidente de trânsito. Inconsciente ao chegar. Menos de 5 minutos depois, as portas automáticas se abriram com um rangido. Bombeiros entraram correndo, empurrando uma maca. Nela, estava um homem com o rosto ensanguentado e uma expressão tensa, vestido com um terno rasgado e elegantemente caro. No pulso, um relógio de luxo, ainda brilhando apesar do sangue. "Este é William Carter", sussurrou uma jovem enfermeira dando um passo para trás. William Carter? O CEO da Carter Innovations. O nome provocou um sobressalto na sala. William Carter, o homem por trás de uma das maiores empresas de tecnologia do país. O bilionário tão famoso por suas inovações quanto por seu temperamento explosivo, demissões de alto escalão e declarações desdenhosas sobre pessoas comuns. Grace, no entanto, nem piscou. Ela não tinha tempo nem disposição para bancar a fã impressionada. Não era um CEO deitado ali,
Era um paciente. Um corpo ferido. Uma vida frágil como qualquer outra. William recuperou a consciência logo após ser estabilizado. E muito rapidamente o personagem descrito pela mídia se tornou realidade. Que cama é essa? Esse colchão é duro como concreto. O porquê esse estagiário está me tocando sem minha permissão? Quero falar com o administrador. Agora. Ele gritava, exigia, estalava os dedos. Rejeitava os cuidados das enfermeiras como se estivesse escolhendo um vinho de uma adega particular. Grace observou tudo em silêncio por alguns minutos. Então, entrou no quarto, pegou a bandeja de medicamentos e a colocou calmamente sobre a mesa de rodinhas. Senhor Carter, aqui está seu anti-inflamatório e anticoagulante. O senhor precisa tomá-los antes da meia-noite. Ele virou a cabeça e olhou para ela, claramente pronto para começar um de seus discursos. Eu disse que não queria que me impusessem nada sem o meu consentimento. Você não está aqui para me dar ordens. Grace parou. Não levantou a voz, nem franziu a testa. Simplesmente fixou os olhos cansados, mas firmes, nos dele e respondeu com serena dignidade. Não estou aqui para inflar seu ego, Sr. Carter. Estou aqui para curá-lo. Se isso não lhe convém, pode ir embora e andar. Houve silêncio. Uma de verdade. Não aquela imposta pela autoridade, mas aquela que você enfrenta quando algo desestabiliza profundamente. William piscou. Não estava acostumado com aquilo. Construíram um império por meio da dominação verbal e do poder econômico. As pessoas se curvavam. As pessoas obedeciam. As pessoas olhavam para baixo. Mas ela não o faz. Ela permaneceu de pé. Calma. Humana. Mas inabalável. Ele a encarou por um longo tempo. Observou suas feições. Nada em seu rosto indicava medo ou mesmo raiva. Apenas o cansaço de ter visto tanta dor, tanto sofrimento, e uma firme decisão de não tolerar mais nada, mesmo vindo de um homem tão poderoso quanto ele. Pela primeira vez em muito tempo, alguém falou com ele sem medo ou reverência. E isso, estranhamente, despertou algo nele. Uma curiosidade misturada com confusão. Quem era aquela mulher? E por que ela tinha aquele olhar que nem mesmo seus conselheiros mais próximos ousavam retribuir? Ele não disse nada. Tomou seu remédio. E Grace saiu da sala sem dizer mais nada, deixando sozinho com um pensamento que ele não conhecia. Talvez eu não esteja no topo aqui. Com o passar das semanas, William Carter permaneceu hospitalizado com uma grave lesão na medula espinhal. O diagnóstico exato permanecia incerto. Havia a possibilidade de recuperação, mas também o risco real de que ele nunca recuperasse totalmente o uso das pernas. Essa incerteza médica, insuportável para um homem acostumado a controlar tudo, tornou-se uma forma de tortura invisível. Todas as manhãs ele procurava por um sinal de melhora. Todas as noites enfrentava a mesma angústia silenciosa. A dor era constante, latejante, às vezes devastadora. Subia pelas costas como uma lâmina lenta e fria. Mas ainda mais doloroso era o silêncio que se instalou após as consultas médicas, quando os holofotes se apagaram e ele ficou sozinho. O telefone parou de tocar tanto. Seus associados falavam em entregar temporariamente sua liderança. A mídia especulava sobre sua queda. E todas as noites, enquanto a cidade adormecia, uma figura familiar aparecia na porta. Era Grace, com sua blusa branca, um caderno debaixo do braço e uma xícara de café morno na outra mão. Ela não veio para admirá-lo nem para poupá-lo. Ela veio ouvi-lo. Sério. Sentada ao lado da cama, ela falou baixinho com ele sobre Noah, sobre seus desenhos colados na parede da cozinha, suas birras na hora de dormir, suas risadas quando improvisavam noites de jogos com 3 fichas de banco imobiliário e uma lanterna. Ela lhe confidenciou seu cansaço, suas dúvidas, seus sonhos modestos, um pequeno jardim atrás de um duplex, uma biblioteca infantil com almofadas no chão, uma máquina de lavar que funciona sem precisar ser reiniciada 3 vezes. E William, ele ouviu. Sério. No começo foi por distração. Depois por interesse. Depois por necessidade. Ele começou a fazer perguntas. Como você está? Você nunca dorme? E seu filho, ele entende você? O porquê você está fazendo tudo isso sozinho? Aos poucos, ele percebeu que aquela mulher, embora desgastada pela vida, carregava uma força que ele desconhecia. Uma força silenciosa, entrelaçada com resiliência, dignidade e amor incondicional. Nada como o poder que ele sempre conhecera, o tipo de poder que pode ser comprado, que pode ser imposto. Ela personificava um poder que se entrega sem esperar nada. Certa noite, às 3 da manhã, quando a cidade parecia congelada em um sono profundo, apenas os bips constantes do monitor cardíaco e o zumbido das luzes de neon acompanhavam suas vozes.
William, com os olhos fixos no teto, sussurrou de repente. Ninguém nunca falou comigo como você. Você enxerga através de mim, não do meu dinheiro. Grace olhou para ele por um longo tempo, com um sorriso suave e triste nos lábios. Porque dinheiro não cura feridas ocultas. E poder não torna ninguém respeitável. Ele desviou o olhar. Seu coração, pela primeira vez em muito tempo, havia parado de fugir do que sentia. Ele entendeu no silêncio absoluto que algo dentro dele havia acabado de se romper. E que essa rachadura, longe de ser uma fraqueza, poderia ser o início de uma reconstrução. Quando chegou o dia de sua libertação, William Carter, novamente um empresário milionário, ofereceu a Grace um cargo de gerência em sua fundação privada. Ele mencionou um salário confortável, horário flexível e um motorista. Ela o ouviu e respondeu simplesmente sem agressividade. Eu não quero ser salvo, William. Só quero que lutemos para que outros não caiam. Ele permaneceu em silêncio. Pela primeira vez, um não parecia uma rejeição, mas um convite para melhorar. E ele fez. Ele pensou. Vasculhou suas memórias. Pensou em sua própria mãe, que mal conhecera, e nas mulheres invisíveis que o criaram com coragem silenciosa. Decidiu criar em nome dela um programa de apoio a mães solteiras que trabalham na área da saúde. Ele a chamou ao fundo Grace. Não para agradá-lo, mas para honrar essa força invisível que ninguém celebrava. Algumas semanas depois, quando a neve começou a cair em Chicago, William voltou para vê-la. Desta vez, ele estava sozinho. Sem terno, sem motorista, sem assistentes. Apenas ele, com um casaco simples, as mãos nos bolsos, nervoso como um adolescente. Ele bateu suavemente na porta do apartamento acima da padaria. Grace abriu, surpresa. Ele não falou por muito tempo. Disse apenas: não estou te oferecendo uma dívida. Não estou tentando te retribuir pelo que você me deu. Estou te oferecendo uma missão. Com você, não acima de você. O que você me ensinou. Quero que a gente desenvolva isso. Grace, comovida, olhou para Noah desenhando no sofá e depois novamente para William. Posso aceitar, mas com uma condição, que Noah continue sendo minha prioridade. Sempre. William sorriu. Um sorriso verdadeiro. O de um homem que, pela primeira vez, não busca mais possuir tudo, mas sim fazer parte de algo maior do que si mesmo. Então começamos amanhã. 3 anos depois, em uma clara manhã de primavera, a cidade de Chicago parecia suspensa em uma doçura rara. As ruas ao redor de Bronzeville fervilhavam, não com carreatas políticas ou empresários apressados, mas com famílias enfermeiras, crianças rindo e mães puxando as mãos de seus pequenos. Na calçada recém-reformada da Rua 47, uma grande faixa tremulava sobre um edifício moderno e iluminado, construído com materiais sustentáveis e projetado pensando, acima de tudo, nas pessoas. O nome era Centro Grace Whitman para Famílias Resilientes. O interior, banhado por luz natural, exalava aconchego e dignidade. Havia uma creche 24 horas para mães que trabalhavam à noite, uma área de recreação segura, salas para atendimento pediátrico gratuito e escritórios discretos para apoio jurídico e psicológico. Uma parede inteira era dedicada a retratos em preto e branco de mães de todas as classes sociais, com uma inscrição simples: para aqueles que nunca pararam. No dia da posse, cerca de 100 pessoas se reuniram no pátio principal. Câmeras discretas filmavam, mas o evento não teve nada de social. Nada de tapete vermelho. Nada de limusine. William Carter estava no meio da multidão, vestindo um suéter cinza e jeans surrados com um boné na cabeça. Estava quase irreconhecível. Mais magro, mais calmo, com as feições suavizadas pelos anos e pelo próprio remorso. Ele não estava no palco. Não queria mais estar no centro. Não hoje. Aquele centro não era dele. Era Telecentro. No palco, ao microfone, um menino de cabelos cacheados com os olhos brilhando de emoção segurava a mão da mãe. Noé. Ele vestia uma camisa branca enorme e segurava um pedaço de papel trêmulo. Mas sua voz, embora um pouco tímida, carregava um poder incrível. Olá. Meu nome é Noah. Tenho 12 anos. Minha mãe me ensinou que mesmo quando você está muito cansado, mesmo quando tudo está difícil, você ainda pode ser um super-herói. Na multidão, várias mulheres enxugavam os olhos. Grace, atrás dele, inclinou-se gentilmente e colocou a mão em suas costas para encorajá-lo. Noé continuou, olhando para frente. Ela também me disse que algumas pessoas mudam. Que mesmo que tenham cometido erros, podem se tornar boas pessoas. Senhor William, ela disse que o Senhor ouviu com o coração. E eu acredito que isso seja verdade. Obrigada. Um silêncio solene caiu. Então os aplausos irromperam, sinceros, profundos, prolongados. William, parado atrás da multidão, enxugou uma lágrima.
Uma lágrima de verdade. Não um gesto público. Uma lágrima que vinha de muito longe da solidão, do barulho das máquinas em seu quarto de hospital. Daquelas noites em que uma enfermeira conversava com ele sobre sua vida em vez de elogiar seu status. William Carter não era mais o homem que a cidade conhecia. Ele havia vendido grande parte de sua participação na Carter Innovations. Deixou a gestão da empresa para novos talentos, decidindo que seu papel dali em diante não era mais dominar o mercado, mas sim para reparar o que ele havia ignorado por muito tempo. Ele morava não muito longe do centro, num apartamento pequeno e despretensioso. Fazia suas próprias compras, pegava o ônibus, convivia com as famílias da vizinhança, às vezes até em silêncio, simplesmente presente. Quando perguntado por que, ele frequentemente respondia: construí um império fazendo vista grossa para os outros. Encontrei paz quando aprendi a olhar com aqueles que não tinham nada a provar. Quanto a Graça Whitman, ela nunca se tornou uma diretora, nem uma política, nem uma palestrante. Ela permaneceu enfermeira por escolha própria. Ela disse que não queria sair do front. Seu uniforme, sempre limpo, às vezes trazia as marcas de um longo turno, mas seu sorriso permanecia intacto. Ela não estava procurando reconhecimento ou títulos. Mas ela sabia agora que as cicatrizes de sua vida não eram falhas, mas raízes. Raízes profundas que nutriram uma árvore forte o suficiente para sustentar um centro, um movimento, uma nova geração. E cada vez que via uma mãe sair do centro Grace Whitman, com o casaco um pouco aberto, uma criança nos braços, o olhar um pouco menos pesado, ela dizia para si mesma silenciosamente: não conquistei tudo, mas semeei.